Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu tô com saudade. Hoje a gente vai falar sobre análise e desenvolvimento de softwares, né? Eu já falei aquela disciplina polêmica que eu amo ou odeio. Eu já falei que eu sou do time dos que amo. Hoje a gente vai falar sobre o ML. Não, gente, não é isso. Não, vocês pensaram não. O M L. Ok? Então vamos lá. O ML é uma linguagem gráfica, tá? É uma linguagem de modelagem unificada para o nosso português. O ML significa linguagem de modelagem unificada, certo? A UML, ela é utilizada, é uma linguagem gráfica utilizada para visualizar, especificar, construir, documentar, comunicar os artefatos de sistemas complexos, tá? O ML, ela não é uma regra, ela não é um padrão. A UML é uma linguagem que você utiliza para expressar artefatos, expressar compreensões, expressar noções, expressar necessidades, comportamentos, estruturas de sistemas complexos. Você pode utilizar para todos os tipos de sistemas? Sim, mas é o que eu falei, a complexidade do seu sistema, ele determina, né, o grau de necessidade que você vai ter para a complexidade do projeto dele. Ou seja, aquilo que a gente falou na aula passada, a gente exemplifica muito utilizando os exemplos da construção civil, certo? A gente não vai, como a gente falou, a gente não vai precisar de um engenheiro nem de um projeto de engenharia para construir uma casinha de um cachorro. A gente também não vai precisar de um analista, a gente não vai precisar de um modelo, a gente não vai precisar de um projeto, a gente não vai precisar de um ML para especificar a construção de uma calculadora. Entenderam? É um software que não tem a complexidade necessária para isso. Mas você não consegue construir um prédio sem uma planta. E você não consegue construir um sistema complexo sem um modelo. E a UML, ela é uma linguagem que ela te ajuda a construir esses modelos através de diagramas, né? Essa linguagem é composta por vocabulários, mas mais regras de comunicação, né? Por que utilizar o UML? A UML favorece uma melhor compreensão do sistema que está sendo desenvolvido. Ela te ajuda a visualizar esse sistema, né, tanto da parte de comportamento quanto da parte de estrutura. Ele ajuda a documentar as tomadas de decisões, ele auxilia na comunicação das pessoas envolvidas na construção desse sistema, ajuda a especificar o comportamento ou a estrutura desse sistema e até as duas coisas juntas. E ajuda também na comunicação com o cliente. Muitas vezes o cliente ele não faz ideia, né, do que é uma linguagem de programação, do que é um código e muito menos dos processos envolvidos na criação de um sistema. Então, quando você apresenta para ele uma linguagem mais simples, né, a UML favorece isso. Ela é composta de imagens, de diagramas,
que facilitam muito a compreensão do cliente, desse cliente que nem tem noção de como é construído um site ou um sistema, um software, que não é do mundo dele, vamos dizer assim, não é da realidade dele, compreender, né, essa construção, ela ajuda, porque ela é composta por elementos visuais. E a gente falou na aula passada que uma imagem vale mais que 1000 palavras. A gente compreende melhor as imagens, né? Às vezes traz uma compreensão mais eficaz, uma compreensão mais universal. Até porque a UML, por exemplo, ela pode ser utilizada em diversos países diferentes, né? Porque ela é uma linguagem composta por elementos visuais, né? Essas regras de combinação desses elementos visuais, elas são universais, tá? Dependendo da versão, né, da UML que está sendo utilizada, ela, aqui ou em outro país, a forma como você utiliza essa linguagem vai ser a mesma. Bem como um programador ele consegue trabalhar com a linguagem de programação, linguagem de marcação, seja lá o que for, aqui ou em outro país, porque essa linguagem também geralmente é universal, a UML ela também favorece isso, né? Porque se você tiver uma noção sobre o ML, você consegue utilizar o ML em qualquer situação, tá? Então, já sabemos as razões do porquê utilizar o ML, agora vamos dizer o que não é a UML, tá bom? Então, a UML não é um processo, muito menos... Ai, meu Deus. Muito menos a UML é o próprio processo de modelagem. Descartado. O ML não é um processo, muito menos uma metodologia, tá? O ML não vem te dizer como as coisas devem ser feitas de forma alguma. Ela não é a própria análise de projeto, não é não, e também não é uma regra de projeto, tá? Não quer dizer que você precise utilizar sempre o ML, ou que é uma regra utilizar um ML, mesmo que seu sistema seja complexo. Não, a UML é só uma linguagem. A UML, ela é uma linguagem para fazer transpor essas informações sobre a construção daquele sistema, né? Para, vamos dizer assim, comunicar. Ela não é um processo, ela não é uma metodologia, ele não é uma regra, ela não é o próprio projeto e análise. E então a UML é apenas uma linguagem, ok? Então, qual o principal elemento da UML, né? Então, ela possui 3 elementos principais, né? Que a gente chama de blocos de construção, que são os itens. Os itens são as abstrações, os relacionamentos, que são as ligações entre esses itens, e os diagramas. Os diagramas, eles são o agrupamento, né, dessa coleção desses itens, tá? Esses diagramas, né, essa estruturação, ela pode ser estrutural, né, que ela vai demonstrar a parte estática, ela representa os elementos conceituais e físicos daquele sistema que está sendo desenvolvido. Um exemplo disso é o diagrama de classe, né? O diagrama de classe, ele é um diagrama completamente estrutural, ele demonstra, por exemplo, vamos dizer assim, como será a estrutura do banco de dados daquele sistema, quais classes, quais são os objetos, quais são os relacionamentos entre essas classes, né? As heranças, a multiplicidade, cardinalidade que a gente também fala, né? E o relacionamento desses elementos, a comunicação
desses elementos, tá? Então, os diagramas estruturais, eles vêm demonstrar a parte estrutural de um sistema, tá? E os diagramas comportamentais, o nome comportamental já diz tudo. Ele vai demonstrar a parte dinâmica desse modelo, representando o comportamento desse site, desse sistema, dentro de um espaço no tempo, né? Esses diagramas, eles vêm demonstrar como que é o comportamento, como será o comportamento do seu sistema realizando determinada tarefa, né? Vamos dizer assim, se o diagrama de classe, ele vem demonstrar, por exemplo, como será o meu banco de dados, os diagramas comportamentais, eles vão demonstrar como será o comportamento, como que vai funcionar o meu sistema enquanto eu estiver realizando alguma atividade, né? Um exemplo de diagramas estruturais são os diagramas de interação e de estado, e entre outros, tá? E, dando prosseguimento, vamos lá. A gente tem aqui um esquema, né, desses diagramas estruturais, diagramas de comportamento. E ele fala, diagramas de classe é um diagrama estrutural, diagrama de componentes, diagrama de objetos, aí vem diagrama de perfil, diagrama de estrutura composta, diagrama de implantação, diagrama de pacotes, só os estruturais. E os diagramas de comportamento, os diagramas de atividades, o diagrama de caso de uso, o diagrama de interação, o diagrama de máquina de estado, aí como consequência do diagrama de interação, os diagramas de sequência de comunicação, de visão geral de interação e de tempo. Gente, é diagrama demais, é muito diagrama. Dentro de uma construção de um sistema, nem sempre você vai utilizar todos os diagramas. Na verdade, existem aqueles que são mais utilizados, né? E muitas vezes eles conseguem, poucos diagramas, eles conseguem transparecer, eles conseguem passar muito bem as informações de como aquele sistema vai funcionar, né? Então, eu vou colocar para vocês agora um exemplo do diagrama de classe e do diagrama de sequência, tá? Só que eu vou precisar cortar aqui para filmar minha telinha, tá bom? Um beijinho e vamos, espere aí, tá? Olá, meus amores. Então, continuando o que a gente estava falando, eu vou demonstrar para vocês aqui. Aqui está o esquema que eu falei para vocês, né, dos diagramas que existem, né? Aqui os diagramas estruturais e aqui os diagramas comportamentais e todos os que a gente já citou, certo? Aqui a gente tem um exemplo do diagrama de classes, né, onde ele demonstra a estrutura de um sistema. Nesse caso, ele demonstra a estrutura de um banco de dados. Nós temos as classes, nós temos os objetos, né, os atributos dessas classes, os métodos dessas classes, os relacionamentos entre uma classe e outra. A gente tem a multiplicidade, a cardinalidade entre esses recursos, e aqui a gente tem claramente demonstrando a estrutura de um sistema de vendas, as classes que existem nesses sistemas, os relacionamentos entre elas, os métodos, tá? E os atributos, certo? E logo aqui abaixo a gente tem um diagrama de sequência, né, bem simples, que demonstra uma locação de um filme. Ele vai demonstrar as partes, né, as camadas desse sistema e o que cada camada realiza. A gente tem o início de uma função do seu sistema e o final, e a sequência
que é dado, né, para que essa locação seja finalizada. Então, nós temos aqui na camada do cliente, ele solicita determinado filme, que o funcionário ele inicia o processo de locação, ele vai buscar, né, lá no estoque dos filmes, se existe o filme que o cliente solicitou, ele atualiza o inventário, dizendo, né, que aquele filme ele sairá para locação, calcula a devolução e faz um registro dessa locação aqui na camada de registro. Aqui, né, pulando a camada para verificar a questão da disponibilidade e para atualizar a disponibilidade desse filme, a gente vai diretamente para a camada do funcionário que confirma essa locação para que o cliente consiga finalizar a sua locação, ok? Então, esses dois são exemplos de diagramas da UML. Ok, meus amores? Espero que tenha ficado claro para vocês. A gente vai ter muitos outros momentos, muitas outras explicações para que vocês compreendam, mas espero que até então tenha ficado claro para vocês o que é o UML, certo? Um abraço e tchau!